ClioCast, o podcast do site Net História. Tá valendo? Tá gravando? Tá gravando. Bacana. Como é que a gente vai começar o Net História? Né? É desse jeito que a gente começa o Net História mesmo. Tá gravando? É o terceiro que você faz até hoje e não aprendeu como é que começa. Tá gravando? Tá gravando. Como é que a gente vai começar esse nosso novo ClioCast? Já começou, Zezé. Percebeu ou não? Tá gravando. Pô, então tá faltando a gente dar aqueles gritinhos, galera. Vamos lá? Então pera lá. Ó, lição básica. Pra dar gritinho. Não, lição básica para montagem de podcast. Você tem que falar próximo ao microfone para você. Eu não tô falando próximo. Você vai falar, você vai quase na sua estante de livros e volta. Do Reinaldo aqui. Por causa do Reinaldo, muito bem. Dito isto, né? Olá, como vão? É o ClioCast voltando no seu terceiro episódio. E hoje nós temos um convidado espetacular. Mais um convidado espetacular, na verdade, né? É isso aí, galera. Nós estamos de volta. É o ClioCast de novo. Parece bumerangue, né? Vai e volta. Nunca foi? Não, o que é isso, cara? Da última vez, a entrevista com a professora Carmen Lícia foi muito bem recebida, bastante comentada e teve uma aceitação muito grande. Não, foi massa. E falar assim, fazer uma análise do que rolou nesse período aí. Antes disso, um aluno esses dias para trás me fez uma pergunta que eu não soube responder. Então, repasso a pergunta para vocês. Ilustres professores, por que o Stalin não atendia o telefone? Tic-tac, 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 tic. Não sei, cara. Poderia ser um Trotsky. Não acredito. Nós paramos pra ouvir isso. Que a gente vai poder cortar esse negócio. Vamos editar isso. Nada, tem até um lugar assim, depois da piadinha você coloca a bateria lá. Muito bem, o que nós tivemos no Net História entre os períodos do ClioCast 2 e o ClioCast 3? Professor Zezé, notícias. Olha só, nós tivemos um monte de notícias bem interessantes. Agora, devemos ressaltar que há 2 dias atrás, a regulamentação da profissão do historiador foi bastante comentada, não apenas no Net História, mas na internet como um todo, né? Além da questão da regulamentação da profissão do historiador, questões relacionadas à ditadura militar, com tortura, liberação de documentos novos que estão aparecendo e mais uma série de outros temas relacionados à história estão frequentemente aparecendo nas notícias do Net História. Isso é muito legal. E nós tivemos também algumas publicações bem interessantes, né? Aliás, já estamos com um volume interessante de textos para publicar. Isso já está ocasionando algum trânsito aí no nosso comitê editorial, mas na medida do possível nós estamos disseminando, já publicando esses textos. Então, o último texto que nós tivemos foi o texto do Rodrigo Medeiros, doutor em Sociologia, professor aqui em Brasília. Ele mandou o texto Algumas Elucubrações acerca das contribuições teóricas e metodológicas de Franz Boas e Emile Durkheim. Texto que teve, inclusive, uma grande quantidade de acessos e foi extremamente interessante, muitos comentários positivos. Nosso entrevistado de hoje, Ricardo da Costa, também nos cedeu uma série de textos que estamos também publicando no site Net História. Então, o último texto publicado, Santa Mônica, a criação do ideal da mãe cristã, também um texto muito acessado. E hoje nós teremos o prazer de conversar com o Ricardo e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Por falar em Ricardo, quem é Ricardo da Costa, Léo? Você vai descobrir daqui um pouquinho. Ouça o podcast, ouça o ClioCast, que você vai saber mais dessa personalidade dentro da produção historiográfica no Brasil. Mas não podemos deixar de comentar aqui sobre a produção também da Flávia Bruna, que escreveu o texto História, Imagem e Paisagem, uma abordagem teórica do olhar como documento historiográfico. E se você tem também uma produção, um ensaio, um artigo, um estudo, um escrito que possa contribuir para aqueles que apreciam história, não deixe de se cadastrar no site e enviar a sua produção. Ela irá passar para um comitê editorial e, sendo aprovado, você fará parte aí da família de autores que estão publicando no Net História. É isso aí, vamos à entrevista.
Temos a honra, então, de entrevistar hoje Ricardo da Costa, um dos grandes expoentes de pesquisa em história medieval do país. E vamos iniciar conhecendo um pouco mais sobre essa personalidade. Ricardo, conte um pouquinho sobre você. Quem é Ricardo da Costa? Bem, um abraço a todos. É um prazer participar dessa entrevista aqui no Net História. Bem, Ricardo da Costa é um personagem que é um personagem muito interessante, eu acho. Eu fui durante 20 anos músico profissional, desde 1980 até o ano de 2000, quando eu tomei posse aqui como professor efetivo da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, trabalhei como músico profissional e, simultaneamente, fiz a minha graduação em dois momentos bastante distintos, né? A metade dela no início da década de 80, na Universidade Santa Úrsula, e aí eu tive que trancar a faculdade após 2 anos e meio, porque o mundo da música me tomou de assalto mesmo, eu não conseguia acordar para estudar e tranquei a faculdade. E voltei cerca de 10 anos depois, quando vi que as minhas pretensões musicais e o ambiente e o nível cultural da música no Brasil não era mais o mesmo daquele do final da década de 70 que eu estava acostumado. Voltei a estudar, tive que fazer novamente vestibular, já com 30 anos, com quase 30 anos de idade, começar tudo de novo, só que com outra disposição. Então, à medida que eu fui caminhando na graduação e depois no mestrado e doutorado, eu planejei, assim, gradativamente abandonar a vida noturna, né? Ou, como diziam na minha geração, o sexo, drogas e rock and roll. Uma troca difícil, né? Então, foi uma troca difícil, e, na verdade, eu tenho estranhamentos até hoje, mas foi bastante organizada, porque o último mês que eu trabalhei como músico profissional, em janeiro de 2000, foi também o mês que eu tomei posse aqui na universidade. Então, eu consegui fazer uma transição, como disse lá um general da ditadura, lenta e gradual para o universo da universidade. Perfeito. Que bacana. Ricardo, atualmente você tem uma linha de trabalho ampla, né? Então você trabalha com a questão de fontes históricas, pós-modernidade, verdade e história, tradução de documentos medievais. Como que você foi delimitando, recortando a sua construção da sua carreira enquanto pesquisador até chegar nesse momento que você está hoje? Você tem uma produção muito profícua, você produz em grande quantidade e qualidade. Como é que você chegou nesse estado? Qual foi a sua trajetória profissional enquanto historiador? Então, né? Na verdade, foi um acidente de percurso, porque já na graduação, a segunda metade da minha graduação, acabou que eu acabei não contando. Quando eu tive que fazer vestibular de novo, eu prestei vestibular para Estácio de Sá, uma universidade particular que não tem boa fama no Rio de Janeiro, né? Fama de ser como se fosse uma boate noturna, né? Mas foi a única vez que abriu o vestibular para uma turma de História na Estácio de Sá, e nunca mais eles abriram. A faculdade era conhecida na área de Ciências Humanas porque tinha um curso de Arqueologia, que depois fechou também, e o curso de História era um pouco atrelado na sua grade curricular à Arqueologia. Eu fiz várias cadeiras lá de Arqueologia. E no final do curso, meu orientador de monografia, o professor Renato Pereira Brandão, eu estava em dúvida entre História Contemporânea, me interessava pelos temas do nosso século, né? Comunismo, socialismo, nazismo, fascismo, esses ismos todos do século XX eu me interessava. Mas também gostava da Idade Média, desde criança. E o meu orientador de monografia deu aquele pontapé que acabou definindo a minha vida. Ele falou, aqui já tem muito trabalho de história contemporânea e tal, por que você não faz uma monografia sobre Idade Média, já que você gosta também? E aí, com essa sugestão, eu fiz uma monografia sobre a participação de uma ordem de cavalaria, a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, durante as Cruzadas,
a monografia ficou bastante extensa e acabou sendo, de uma certa forma, um cartão de visita para eu ingressar na Universidade Federal Fluminense, no mestrado de História Medieval. Eu, inclusive, coloquei essa monografia dentro do envelope da inscrição. Me recordo muito bem na entrevista para o mestrado, os professores da banca pegaram a monografia, olharam, puxa vida, que monografia extensa, tinham mais de 100 páginas, né? E aquilo acabou sendo um cartão de visitas. E a partir de então, isso foi no início da década de 90, a partir de então eu fiz mestrado na Federal Fluminense, continuei lá no doutorado. No doutorado, eu recebi um convite para fazer um curso de paleografia de catalão medieval na Alemanha, um convite feito por um professor, hoje aposentado, professor Fernando Domingues Reboiras, um professor galego que estava radicado na Alemanha e dirigia um importante centro na Universidade de Freiburg, chamado Raimundus Lullus Institut, que publica até hoje as obras desse filósofo, as edições críticas da obra desse filósofo na coleção Corpus Christianorum da Bélgica. E aí ele me fez um convite, ele esteve no Rio, me convidou para fazer 3 cursos de paleografia de catalão. Fiquei 3 meses na Alemanha sendo orientado por um galego, estudando catalão, uma coisa um pouco louca, né? Isso dentro do doutorado na Federal Fluminense. Voltei. Nesse meio tempo, é claro, eu trabalhava como professor contratado em escolas, na UERJ, no Rio de Janeiro e tal, fazia todo aquele percurso, toda aquela via crucis que nós fazemos para enriquecer o currículo, para depois passar em concurso, né? Ganhando uma miséria e trabalhando segunda-feira às 7 da manhã, sexta-feira às 11 da noite, esse tipo de coisa. E quando voltei, já tinha prestado concurso aqui para a Federal do Espírito Santo, foi em 98, mas eu fiquei 1 ano esperando, o Fernando Henrique tinha assustado as nomeações e tomei posse em janeiro de 2000. E desde então, também foi um pouco de sorte, porque o Ramon Llull, ou Raimundo Lully, como queiram, é um personagem interessante porque ele escreve sobre muitos temas variados, botânica, filosofia, teologia, misticismo, poesia. Então ele me permitiu, durante um bom tempo, fazer uma série de investigações nos mais variados âmbitos. Ele foi um coringa muito interessante para as minhas pesquisas. E depois, só para terminar, a resposta talvez esteja um pouco longa, mas... Fica à vontade. Eu passei do Raimundo Lully, do Ramon Llull, para outros personagens da Idade Média e também estudei um pouco de iconografia, poesia medieval, enfim. A Idade Média é um campo muito interessante para quem é curioso como eu, né? Eu queria começar te colocando uma questão que não nos foi enviada por e-mail, mas acho que vai ajudar, inclusive, a situar algumas daquelas que foram. Essas são as melhores, hein? É com relação à questão da paleografia e da diplomática. Sim. Nós sabemos que no Brasil ela não aparece no ensino de história, né? Eu queria saber... Bom, acho que você, pelo que você colocou, você foi aprender isso na arqueologia e foi aprender isso na pós-graduação. Como é que você vê essa questão hoje nos cursos de história, a ausência dessas ferramentas técnicas que são necessárias para uma boa pesquisa histórica, principalmente o caso da paleografia? Olha, excelente pergunta. Eu creio que o nosso grande problema, o grande problema da universidade, para quem faz história especificamente, é a incompreensão do passado. Por incrível que pareça, o que há de anacronismos nas leituras, nas interpretações do passado, é uma coisa que me deixa de cabelos em pé. Uma das causas desse problema é a incapacidade nós brasileiros, né? Nós brasileiros, de termos contato e trabalharmos com os textos de época, mas de um modo mais profundo. Não apenas comprar edições
traduções feitas e publicadas em livro. O historiador não se preocupa com a construção, como aquele texto chegou até aquela edição. Isso mesmo. Tá? Nós não nos preocupamos com isso. Vou dar um exemplo para esclarecer e aprofundar aqui a minha resposta para você. Se você, por exemplo, pega a República de Platão, Sim. tá? A edição da Fundação Kalush Gulbenkian, o historiador lê o texto, lê a tradução do grego, por exemplo, e não raciocina, não imagina como foi que o tradutor chegou até aquele resultado. Antes do tradutor, entra em ação o filólogo. O filólogo reúne, que aliás é um curso que não existe no Brasil também, a filologia, né? O filólogo, o especialista, reúne as cópias da República de Platão que foram feitas nos séculos 3, 5, 8, 9, 13, 15, porque, obviamente, o texto original já se perdeu. Isso tudo o historiador não pensa. Então, o filólogo reúne essas edições, essas cópias, e os grandes filólogos reúnem esses manuscritos, ou pelo menos a fotocópia desses manuscritos, lá em Freiburg, por exemplo, na biblioteca lá de Freiburg, no Raimundos Lulus Institute, eles tinham as fotocópias de todos os manuscritos no mundo inteiro que foram feitos de obras de Raimundo Lully. Então, o filólogo reúne essas cópias, compara página por página, parágrafo por parágrafo, linha por linha, palavra por palavra, para tentar chegar ao que deve ter sido o texto original do autor. Por quê? Isso porque nas cópias o ser humano erra. Aliás, é uma característica nossa, nós erramos. Eu fiz até um exercício certa vez com os alunos, pedi para eles copiarem um texto que eu escrevi no quadro. Olha, o que teve de gente pulando linha, comendo palavra, trocando palavras, não gibi, né? E aí eu expliquei, isso acontecia também com os copistas. Então, por exemplo, um texto de Platão, uma cópia do século V ou do século VIII, do Renascimento Carolíngio, por exemplo, um monge lá chamava um pobre coitado daqueles e dizia, olha, o abade chamava um pobre coitado daqueles monges e falava, meu filho, agora o seu dever de casa, de castigo, que você falou muito palavrão hoje, vai ser fazer uma cópia da República de Platão, porque a nossa cópia está se estragando. E aí o pobre coitado ficava 1 ano, 2 anos, com bico de pena, copiando em pele de carneiro, pele de vaca, com aquela caligrafia primorosa, porque as pessoas iriam ler. Bom, e nesse processo havia muitos erros. Imagina, no inverno europeu, um monge daqueles com vela, escrevendo de madrugada, fazendo uma cópia dessas. E aí o filólogo moderno compara essas edições todas e tenta, então, chegar a um resultado que deve ter sido o texto original. Por exemplo, no manuscrito estava escrito casa, no outro manuscrito está escrito cama. Qual era a frase correta? E aí o filólogo interpreta a frase, no contexto da frase, ele diz, puxa uma nota de rodapé e diz, olha, como no manuscrito F está casa, no manuscrito J está cama, no manuscrito H está coisa, a tradução certa, o texto, a palavra original é essa por causa disso, na frase. Então, e aí é feita a publicação, a edição Princeps, a edição crítica, e isso é publicado. Depois, olha só que trabalho, são feitas as traduções. As boas traduções são realizadas com textos que passaram por esse processo filológico, né? E aí o historiador, por exemplo, nós brasileiros, 90% dos casos, não sei quanto, nós compramos quando compramos, né, porque muitos colegas não leem fontes primárias, né? Muita gente constrói trabalhos com leitura bibliográfica. Sim. Mas compramos, o brasileiro lê o texto que passou por todo esse crivo. E é claro, o ideal é que ele tenha uma edição brasileira, que também é raro, uma edição bilíngue. À esquerda esse texto que deve ter sido o texto original, e à direita uma tradução. Isso não é comum no Brasil.
Eu vou dar só um exemplo. No livro da Ordem da Cavalaria do Lúlio, que eu traduzi, eu coloquei a numeração das linhas, como manda a regra internacional. E quando saiu a publicação, por São Paulo, o editor cortou a numeração e eu fiquei arrancando os cabelos com pinça. As linhas dos dois lados deu um trabalho enorme. E eu liguei para São Paulo, furioso, né? E a explicação do editor foi: não, porque eu não achei que estava bonito. A questão estética. É uma dificuldade. Ricardo, aproveitando então essa questão sobre filologia, nós recebemos aqui um e-mail do Vinícius Mulini, de Vitória, onde ele justamente questiona sobre a questão da filologia. A pergunta dele é a seguinte: qual a importância da filologia às traduções dos documentos medievais? E qual a contribuição da patrística a esse legado? Olha, Vinícius Molini, um abraço para você. Como eu disse anteriormente, se você não tem um mínimo conhecimento filológico, ou pelo menos do processo, é muito difícil, você vai ter uma leitura muito superficial de um texto, né? A contribuição da patrística foi, aliás, toda a Idade Média, fundamental. Nós só conhecemos a documentação da Antiguidade por causa desse trabalho, não só do período patrístico, mas, sobretudo, na Alta Idade Média, do Renascimento Carolíngio. A maior parte das cópias que nós temos de obras da Antiguidade são oriundas dos séculos 8 e 9. Então, foi muito importante esse trabalho de preservação levado a cabo por esses escritores medievais. Foi muito importante, de fato. Perfeito. Pois é, olha só, o mesmo Vinícius, seu amigo, né, faz uma pergunta sobre, que aí já mais voltado um pouco para diplomático, mas acho que está na ordem aí, sobre o trabalho dos monges copistas, se foi mais positivo do que negativo. Mas é claro que sem eles nós não conheceríamos o mundo antigo, né? Eu posso dar um exemplo muito engraçado. Estava eu lendo uma obra do século XI chamada Policráticos, de um bispo de Salisbury, chamado John de Salisbury, que, aliás, é o primeiro tratado de filosofia política escrito no Ocidente, né? E aí, lá pelas tantas, o João comenta a respeito de uma obra antiga e elogia o latim dessa obra antiga. Essa é uma história muito engraçada que eu contei para uma turma no ano passado. A obra era uma obra erótica, mas uma obra erótica do século I, do Império Romano, em que já os próprios escritores do século I já sentiam uma certa decadência das letras, né? Então, na história, os ouvintes devem conhecer pelo filme do Pasolini, Satyricon, né? Na história, dois homossexuais saem pelas noites de Roma para participar de todas as orgias. E é uma história muito picante, tem passagens muito picantes. Eu comprei uma edição brasileira, estava na Paraíba, entrei numa livraria lá e achei, nossa, uma edição bilíngue em latim e português, nem acreditei, comprei e li. E, curiosamente, esse latim que o João de Salisbury, no século XII, disse ser um latim maravilhoso, é considerado pelos especialistas um péssimo latim. Ou seja, um bispo do século XI, lia manuscritos, inclusive eróticos, do mundo antigo. Ou seja, os monges copistas copiaram tudo que existe hoje, tudo que nós conhecemos do passado da antiguidade. Isso tudo aconteceu graças aos monges copistas. Sem eles, nós não conheceríamos o mundo antigo. Então, desde poemas eróticos até tratados históricos, livros de botânica, tudo foi um trabalho dos monges copistas, com seus acertos e erros, claro, né? Sem eles, nós não conheceríamos o mundo antigo. Bacana. Talvez seja por isso que a outra pergunta ainda do Vinícius tenha uma proximidade muito grande com essa e com a resposta que você deu. Ele pergunta sobre como comprovar a veracidade de uma fonte medieval. Quais são seus indícios?
quais os recursos utilizados para suspeitar de um manuscrito medieval e se atualmente Onde se localizam tais documentos. Bem, aí entramos no problema da verdade, né? Que é um problema picante, que é um tema hoje que está em baixa na Universidade Brasileira. Hoje, só para resumir, hoje, vocês me corrijam se eu estiver enganado, mas hoje a tese principal é que não existe verdade, todas as interpretações são possíveis e tudo é válido, né? Bom, para a história, talvez eu seja um dinossauro, ou então um dos últimos românticos, como Lulu Santos, mas eu lamento informar que, por exemplo, nós agora estamos conversando, isso é verdade, eu estou até vendo a sua face sorridente aqui na câmera do meu laptop, ou seja, é uma brincadeira de mau gosto esse modismo atual, né? É verdade que aconteceu alguma coisa no passado e nós sabemos que a verdade disso através dos documentos. Como nós podemos comprovar a veracidade? Como perguntou lá o Vinícius, confrontando as informações, confrontando textos de uma mesma época que tratem sobre o mesmo assunto. A verdade para o historiador é sempre uma verdade relacional. Você compara depoimentos para tentar chegar a um denominador mínimo comum. Um dos poucos historiadores que tem insistido nessa tecla da história como a função do historiador como uma função semelhante à de um juiz é o maravilhoso historiador italiano Carlo Ginzburg. Ele defende praticamente a mesma coisa que eu estou falando aqui. Você compara as informações e, é claro, compara textos com um mínimo de fidedignidade, isto é, que passaram por aquele crivo filológico e de tradução que eu me referi antes. Esses são os indícios. Por mais distorcidos, enganosos, ou então mentirosos mesmo que eles possam ter, essas informações possam ser problemáticas, é só com elas que você pode tentar reconstruir alguma coisa do passado. É isso que difere o historiador do literato. Aliás, eu lido muito com trabalhos literários, né? O historiador está circunscrito àquelas informações dadas. Ele pode fazer conjecturas, mas conjecturas dentro de um certo espectro interpretativo. Ele não pode simplesmente inventar coisas, senão cairíamos nesse problema que há alguns anos aconteceu de um historiador britânico ter dito que não aconteceu o Holocausto. Você pode falar qualquer coisa, então. Isso é um papel para a literatura. A literatura tem aquela licença poética de você poder acrescentar coisas, distorcer, inventar, criar em cima de um pano de fundo histórico. Mas a veracidade não só de uma fonte medieval, como de qualquer outra fonte, de qualquer outra época, passa pelo crivo erudito e técnico que atualmente as universidades não ensinam, porque misturam metodologia com teoria. O que eu vejo muito hoje são professores de teoria e metodologia. Ao invés de ensinarem métodos de investigação, eles ensinam teorias históricas. Esse é o grande problema. Agora, Ricardo, tá? e você entra numa situação muito interessante, em algumas discussões que nós já tivemos em vários momentos, né? Eu imagino. Sim. A própria questão da história enquanto ciência. Algo que me incomoda muito, por exemplo, se você pega um pouco da concepção científica desde Dilthey, Lakatos, Kuhn e etc., eles levantam uma questão que eu acho muito interessante, que é a questão da demarcação científica. E eu fico imaginando a questão da demarcação científica na história. A gente verifica muitos profissionais de outras áreas, né, se inserindo em pesquisas históricas e construindo livros, enfim, produções que são muito bem recebidas pelo público. E entra essa questão. O que nós podemos considerar? Primeiro, podemos considerar a história como ciência? Porque muitos questionam isso. Não. Né? Em um segundo momento, se for positiva essa resposta, então qual que seria a questão da demarcação científica dentro da história?
E em caso negativo, Muito como é bem. que funcionaria essa questão da produção história em vários tipos de produção literária, de construções textuais? Muito bem, muito bem. Esse é um tema muito polêmico e interessante. Olha, eu não acredito que a história possa um dia ser considerada ciência. Durante um tempo, na minha graduação, eu era adepto daquela famosa tese do Ciro Cardoso da história em construção, né? Mas eu vou morrer, ela vai continuar em construção. Porque as formações dos historiadores são muito variadas, as posições ideológicas também, é muito difícil definir ciência, que eu estou entendendo, ciência dos moldes técnicos das ciências exatas, né? Isso a história não pode nunca chegar. A minha resposta é não. Agora, dito isso, nós não podemos inventar, né? Então, o critério são os textos, não só os textos, né? Mas o critério é o universo que o passado nos deixou. Arqueologia, fontes, como eu disse, o critério é a busca da verdade. Se o historiador não tiver em mente que ele pretende chegar a um vestígio de verdade, pelo menos, não está fazendo história, está fazendo literatura. As técnicas que eu estava conversando aqui com vocês, com os ouvintes também, são os definidores do nosso ofício. Se você não dominar o contexto histórico, o autor, o tipo de linguagem que ele utiliza, se você não tiver esse domínio, você vai fazer qualquer coisa, né? Então, a primeira resposta é não. Agora, a segunda eu já esqueci. Qual foi a segunda mesmo? Não, se você considerasse a história ciência, né, que é um discurso também que você encontra, há defensores desse discurso, a grande questão seria justamente a demarcação científica dentro da produção historiográfica. Considerando ela como ciência, quais seriam os limites disso? O que nós poderíamos considerar como uma história, uma construção historiográfica realmente científica, se ela tomar esses rumos, né? E de uma não científica, justamente pela dificuldade de validar essa produção, que muitas vezes é uma produção literária, não é uma produção historiográfica. A interpretação histórica é como um processo jurídico. Você analisa os textos e você está restrito na sua interpretação ao que está escrito. É claro, nós vamos ter um monte de divergências nos detalhes, nos pingos, nos is, nas vírgulas, mas, a grosso modo, na interpretação de uma fonte, há consenso em muitos casos mesmo. O problema é que no Brasil, no nosso país, os alunos e, consequentemente, os professores formados que saem das universidades praticamente passam 4 anos de sua vida sem lidar com uma fonte primária. Eu canso de ouvir reclamações disso do Oiapoque ao Chuí. Eu recebo e-mails do Brasil inteiro. Eles ficam recebendo toneladas de teorias das mais diversas e não sabem, na hora da verdade, na hora que tem que lidar com um texto do passado, eles não têm a menor ideia de por onde começar, que tipo de perguntas fazer, como interpretar aquelas palavras, que significado tem. Eles não sabem fazer isso. Então, esse é o grande problema do nosso país, no campo da historiografia. Eu lido com isso diariamente aqui na UFES, por exemplo, com esses grupos de pesquisa que eu organizo. Aliás, não só isso, né? Como os alunos hoje se formam sem saber escrever, eu estou com gente de 7º, 8º período que não sabe conjugar um verbo, né? Se não sabem escrever, se não sabem o português, não vão saber interpretar um texto. Então, na verdade, o buraco é bem mais embaixo do que a sua pergunta é muito pertinente, assim, por um nível de erudição, por um nível técnico, historiográfico, mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não entendem o que leem. É verdade. E isso é um drama enorme. Ricardo, vamos passar aqui para a própria Idade Média, né? Há uma pergunta da Olinda Scalabrin que quer saber
E nesse caso, ela relaciona o modo como nós entendemos a Idade Média. Ela quer saber por que a esquerda, bem como outras ideologias recorrentes, insistem em acusar a Igreja Católica medieval de perversa, usando informações caluniosas a respeito da Inquisição. Ela gostaria, e ela coloca assim, gostaria que o senhor mostrasse dados e documentos que demonstrassem a verdade a respeito desse assunto. Olha a verdade aí de novo. A verdade sempre volta. Muito bem. Porque as esquerdas caluniam a igreja. Bem, um tema clássico da esquerda desde Marx é a religião como ópio do povo, né? Na verdade, o significado original é lenitivo. Marx disse, a religião é o lenitivo do povo, isto é como se fosse um ópio. Para os ouvintes pós-modernos que estão acostumados com êxtase para cima, o ópio causava um torpor na pessoa. Houve uma guerra importantíssima, uma guerra do ópio no Oriente, e então a religião, para Marx, ela causa um entorpecimento das consciências. E aí os meus colegas aqui de História Contemporânea me corrijam aqui do Net História, por favor, se eu estou interpretando equivocadamente isso aí. Faz tempo que eu não leio, tá? Ideologia alemã, essas coisas, mas que eu me recordo, a religião tem esse caráter perverso na interpretação marxista. E é claro que isso passou para a história da esquerda real, isto é, para a esquerda histórica, né? Desde a Revolução Russa até a cubana, todos os movimentos de esquerda que chegaram ao poder tiveram a pretensão e a ação política de acabar com a religião. E não deixa de ser curioso, hoje no século XXI, aquelas cidades todas russas que tinham aqueles nomes de santos, voltou tudo, né? Era Leningrado, Stalingrado e tal, agora voltaram os nomes e a religião voltou. Então, na primeira parte da pergunta da Olinda, isso é um tema que creio não haver divergência. Uma pauta da esquerda é acabar com a religião, não só a Igreja Católica, mas as religiões de um modo geral. Agora, é claro, a Igreja Católica está na base da construção do Ocidente, da história do Ocidente. Então, e pela sua longevidade e durabilidade, ela foi o Cristo da história, né? Agora, a respeito da Inquisição, informações caluniosas, não é isso? Sim. Bem, eu não sei exatamente quais são essas informações caluniosas que a esquerda afirma a respeito da Inquisição. O que eu posso dizer a respeito da Inquisição ela foi uma invenção medieval, surgida no final da Idade Média. A Inquisição, no século XIII, se não me engano, tinha um caráter de interrogatório e foi fruto da guerra contra o catarismo na França. Agora, de fato, quando nós falamos em Inquisição, o que nos vem à mente, e também para a opinião pública de um modo geral, é o Tribunal do Santo Ofício estabelecido durante o período moderno. A Inquisição, de fato, é um fenômeno histórico tipicamente moderno, assim como a caça às bruxas, que teve o seu auge no século XVI. Então, dito isso, claro, a Inquisição foi criada na Idade Média, mas é um fenômeno moderno com a sua característica de união entre religião e Estado. Isso não aconteceu de modo tão firme e sólido na Idade Média quanto no mundo moderno. Então, curiosamente, me perguntam sempre muito isso sobre a Inquisição, mas como medievalista, eu nunca pesquisei a Inquisição exatamente por ela ter esse traço de ser um fenômeno dos séculos XV e XVI, mas principalmente do século XVI. Então, os meus conhecimentos de Inquisição são também muito semelhantes ao da maioria, né? Das torturas, dos interrogatórios, suspensão das pessoas, toda aquela cerimônia de torturas. Eu não sou um especialista em Inquisição.
Agora, voltando à Igreja Católica, muitas das acusações sobre a Igreja Católica em relação à Idade Média são infundadas, porque, veja, em qualquer âmbito que você procure, vou dar um exemplo só para não me estender nessa resposta. Estudei aqui, escrevi um artigo há algum tempo sobre o primeiro pogrom ocorrido contra judeus na Europa, né? E fiz uma pesquisa bastante longa. Esse trabalho foi publicado, aliás, como todos os meus trabalhos estão publicados lá no meu site, disponível a todos, e fui descobrir que, nas palavras de um rabino do século XIX, um historiador muito importante do século XIX, e eu as endosso, se não fosse a Igreja Católica, os judeus teriam desaparecido do mapa na Idade Média. Não dá tempo de falar sobre isso, é muita coisa, mas eu convido vocês a dar nesse artigo. Perfeito. Professor, nós recebemos um questionamento de uma estudante, creio que estudante, né? Julia Botinha, na Universidade... Professora Julia Botinha, da Universidade Nacional de Educação à Distância, na Espanha. Ela manda a seguinte pergunta. Em espanhol, depois eu faço uma tradução aqui. Está o mundo atual em perverso estado, como dizia Jules, del suyo liber de civitate mundi? Ficou clara a pergunta, professor? Claríssima. A professora Julia Botinha é uma acadêmica, renomada acadêmica, filóloga de formação, desenvolve trabalhos no âmbito literário, filológico literário, principalmente sobre clássicos da coroa de Aragão no final da Idade Média, mas, sobretudo, clássicos do período do humanismo. Então ela está ali na interseção entre a Idade Média e o mundo moderno. Ela pergunta se o nosso mundo se encontra num estado perverso, como o Ramon Llull afirmou no século XIII. Eu acho que toda pessoa com um mínimo de consciência tem a obrigação de ser pessimista. Em termos humanos, em termos humanísticos, o mundo está pior. As relações humanas estão mais degradadas, as pessoas estão mais agressivas, o mundo está mais fragmentado, a loucura impera, e loucura essa que nem nos meus melhores tempos de sexo, drogas e rock and roll eu poderia imaginar na década de 70. Eu sou muito pessimista em relação ao mundo atual, né? Eu estou um pouco parecido com a posição da minha mulher, né? Certa vez eu quis convidar aqui um casal para jantar aqui em casa, tomar uma cerveja, um vinho, e a minha mulher me confessou assim: olha, Ricardo, eu não estou com muito mais vontade de conhecer mais ninguém, não. A gente vai ficando mais velho, fica um pouquinho mais fechado, né? Então, a resposta para a querida professora Júlia é sim, o mundo se encontra em um perverso estado, e eu sou muito, muito pessimista, e vai piorar. Olha, eu tô com o Ciro Cardoso. A última vez que eu tive com o Ciro, ele me falou a mesma coisa. E olha que ele é um marxista da velha cepa, coisa que eu não sou, embora já tenha tido a minha simpatia trotskista lá na minha juventude. Definitivamente não sou marxista, mas eu concordei com o meu mestre Ciro. O mundo ainda vai piorar. Ela enviou outra pergunta. ¿Está el mundo actual preparado con hombres aptos para corregirlo y hacerlo progresar correctamente? Não, também não. Os homens estão cada vez piores. Olha, para você ter uma ideia, meu amigo, eu agora só vejo filme de 1975 para trás. Estou vendo os clássicos. Então, eu acho que cada vez mais os homens estão menos preparados para lidar com as situações que a sociedade complexa, contemporânea, nos apresenta, entende? As pessoas estão cada vez mais difíceis. Olha, reunião departamental, como vocês sabem, colocou uma vírgula errada, dá uma briga danada. Então as pessoas estão cada dia mais brigando por qualquer motivo, né? Isso é muito cansativo. Eu estou um pouco farto. Será que isso tudo já é um prelúdio desse seu último texto, que aqui
ainda está em construção. O fim da história e os desafios do historiador. Esse o fim da história até me preocupou agora. Não, esse texto eu ainda estou escrevendo. Na verdade, foi um convite de um professor meu, arqueólogo, que trabalha no Rio de Janeiro. Ele tinha me convidado para uma palestra no início do ano, então eu comecei às pressas a escrever o trabalho, mas tive que parar por outros compromissos e acabou que o convite me inchou, parece que ficou para o ano que vem. E é claro, eu comecei lembrando lá aquele debate, não sei se vocês se recordam, se vocês eram vivos, né? Sim, com certeza. Nem todos aqui eram. O fim da história do Fukuyama e a resposta agora me fugiu o nome do historiador que escreveu um livro para se opor à tese do Fukuyama. Perry Anderson, o velho Perry Anderson. E eu usei como ponto de partida esse debate do início da década de 90, que muita gente já não lembra, porque está um pouco parecido. Essa fragmentação histórica hoje é um pouco semelhante ao debate que aconteceu na década de 90. Na ocasião, o professor Ciro Cardoso explicava ele que essa crise é porque nós estamos mudando de paradigma. Não mudamos ainda, né? Mas eu creio que está pior. A crise está pior porque, como disse aqui o Peter Burke, quando esteve no Brasil há uns 2 anos, coloque 5 historiadores numa mesa e cada um vai falar uma coisa. Ninguém vai chegar a consenso nenhum. Então, eu compartilho essa posição do Peter Burke. É isso mesmo, Ricardo. Eu vou mudar de novo o tema, mas acho que a gente ainda volta a essa questão. Pelo menos 4 pessoas, Moline, Vitória, daí do Espírito Santo, a professora Carmen Lícia, daqui de Brasília, Rafael Diel, de Curitiba, e Débora Azevedo, de São Paulo, perguntaram sobre as dificuldades encontradas nas traduções de documentos medievais. De certo modo, você já colocou isso. Mas quais são os desafios para se traduzir e editar uma fonte medieval hoje? Muito bem, vou dar um exemplo, meu último exemplo, né? A última tradução que eu fiz, que foi publicada, é uma novela de cavalaria escrita no final do século XV. Eu recebi um convite da Universidade de Alicante, na Espanha, do professor Vicente Martínez, para fazer parte de um projeto lá da Coroa de Aragão, para traduzir clássicos da Coroa de Aragão. E aceitei, muito honrado, e ele imediatamente me convidou para traduzir essa novela, que se chama Curial e Guelfa. É uma novela realista de cavalaria. Pois bem, ele me mandou a edição. Só existe um manuscrito dela, o que de certa forma facilita aquele problema da comparação dos manuscritos. Então, a publicação do livro foi feita, o texto do livro, da publicação, é de um manuscrito somente. Ele me mandou essa edição, bela edição francesa, escrita em catalão antigo, é o catalão do século XV, e eu fiquei o ano inteiro, de 2010, todos os dias, mais ou menos 1 hora por dia, nos finais de semana mais, fazendo tradução. Bom, o primeiro problema, aliás, o grande problema de traduzir um texto de época é a diferença da linguagem. As pessoas conversavam usando expressões e dentro de um universo mental bastante diferente do nosso, claro, né? Então eu vou dar só um exemplo para não me alongar muito. Logo no início da tradução, eu me deparei com uma situação do romance, que a linguagem era bastante, hoje seria interpretada de modo como se fosse assim, uma linguagem homoerótica, né? Os homens conversando entre si de um modo muito fino, muito gentil. Então, o protagonista da novela é um menino, ali na ocasião, ele chega na casa de um nobre italiano e se oferece a ele como vassalo, né? E o nobre italiano, um senhor, fica encantado com a beleza do jovem e diz assim: eu nunca vi um homem tão bonito como você.
E mesmo que você não quisesse ser meu, você o seria. De qualquer jeito, você seria meu. Bom, aí eu achei o texto engraçado, né? Por quê? Porque percebi que não eram homossexuais conversando, mas homens. E na ocasião, eu consegui uma ajuda maravilhosa de um professor de São Paulo, chamado Armando Alexandre dos Santos, que fez a revisão do português. Porque um problema é você traduzir o texto, outro problema é transpor esse texto para a sua própria língua, na linguagem do século XXI. E é claro, aí é preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento profundo de português, porque a linguagem é sempre em tu e em vós, né? Como eles se tratavam. E aí eu consegui o professor Alexandre, que é do Instituto Histórico e Geográfico. Eu sempre brinco, nas entrevistas lembro dele, porque logo no início ele me contou que sabia e que sabe os Lusíadas de Camões de cor. Então, esse tipo de senhor que não existe mais, né, que faz parte daquela antiga educação da década de 50. Pois bem, o Alexandre me liga de São Paulo. Paramos nessa passagem lá que o Curial, o personagem da novela, se oferece ao senhor, e o senhor fala que ele é lindo, que ele vai ser dele, blá, blá, blá. E aí o professor Armando me diz no telefone, mas Ricardo, eu acho melhor você mudar aqui um pouco essa expressão, porque vai todo mundo achar que só tinha gay no século XV. Aí mas professor, a frase não está desse jeito, professor. Não tá, Ricardo, mas vão ficar com a impressão equivocada do contexto. Aí eu conversei, olha, então vamos fazer o seguinte, a gente puxa uma nota e explica, e faz uma citação bibliográfica de um erudito, que essa era a maneira com que os homens se relacionavam, de um modo muito fino e elegante. Resultado, a novela ficou com mais de 500 notas de rodapé, foram todas jogadas para o fim da tradução. Por quê? A gente tem um dilema, e aí eu termino a resposta. Ou você, como tradutor, faz o leitor ir ao encontro do escritor, ou você faz o escritor ir ao encontro do leitor. São essas as duas únicas e básicas opções de quem traduz. Ou você faz o leitor do século XXI voltar no tempo e tentar entender aquelas expressões e aquele universo, ou você traz o escritor do século XV para o século XXI e adapta tudo. Eu acho que o melhor trabalho filológico e histórico é você exigir do leitor esse esforço, e eu já disse isso no artigo, de fazer a pessoa ir ao cemitério. O bom leitor vai ao cemitério e tenta entender aquilo. Melhor do que fazer adaptação, né? Claro, você não pode colocar palavras na boca de quem morreu. É um respeito humanista, para usar aqui a expressão que tanto gosta a professora Júlia Gutierrez, e principalmente histórica, porque, é claro, ficaria muito mais fácil para um rapaz, um estudante que acaba de entrar na universidade de 20 anos, ler uma adaptação, mas isso não é um trabalho histórico. Perfeito. Ok, professor, temos uma outra pergunta aqui. O Guilherme Queiroz de Souza pergunta o seguinte. Ele diz, né, que as revistas brasileiras sobre história medieval, como a Signo e a Mirabilia, têm contribuído amplamente na divulgação de pesquisas nessa área, principalmente por usarem um importante propulsor, a internet. O que o senhor pensa a respeito desses periódicos e dos novos, como a Roda da Fortuna, e da divulgação online de trabalhos sobre o medieval? Muito importante esse trabalho. Poderíamos até incluir o Net História. Inclua o Net História certamente, né? Olha, apesar do preconceito, ainda há um preconceito na academia em relação ao mundo, à internet. Eu não sei porquê, mas ainda há. A Mirabilia foi uma revista, eu posso estar enganado, mas eu creio ter sido uma das primeiras revistas eletrônicas na internet aqui no Brasil. Eu lancei o primeiro número em 2001, se não me engano. A Signo entrou mais tarde. A Signo é uma publicação da Associação Brasileira de Estudos Medievais aqui no Brasil. E agora ficou online também. A Roda da Fortuna é essa nova publicação do Guilherme, tem a Net História, tem outros sites também.
O problema que eu vejo é que nós vivemos hoje num mundo acadêmico, né, que exige uma superprodução. Então, muitas vezes, os mestrandos e doutorandos ingressam nessa competitividade do currículo Lattes sem o devido preparo. E o que é pior, para diminuir ainda o espaço que eles têm, nós sabemos que o governo brasileiro, já há alguns anos, para que a revista tenha uma boa nota no Web 4, para que ela tenha uma boa avaliação, é preciso, eles aconselham que só tenham doutores como articulistas, o que restringe muito. Eu mesmo não sabia disso há algum tempo, porque a Mirabilia não tinha uma boa nota desses órgãos, e aí fui descobrir, porque eu aceitava artigos, e o conselho editorial também, lógico, sem levar em conta a titulação da pessoa, apenas pela qualidade do texto. Então nós chegamos a recusar artigos de doutores e aceitar artigos de mestrandos ou de graduandos. E eu tive que me adaptar para poder fazer a nota da revista subir, entre outras coisas. Então, é um importantíssimo propulsor, mas eu acrescento, não só das revistas. O governo, um aspecto positivo da atuação do governo, é sugerir aos professores federais, principalmente, que coloquem na internet a sua produção acadêmica. E muitos, a maioria, não o faz. E quem faz sofre preconceito, ou pelo menos sofria. Como, por exemplo, o meu caso. Posso contar aqui uma historinha de bastidor. Quando cheguei na universidade, um colega me disse: puxa, Ricardo, você tem um site? Aí eu falei: Aí ele me disse: olha, só isso já é um problema. Mas como é um problema? Porque outros não têm. Então, olha só, aí eu fiquei numa situação, aí eu perguntei para esse meu colega: mas você quer então que eu apague e espere os outros terem? Veja o universo que nós vivemos. Muito problemático, né? Então, é um importantíssimo propulsor. A Net História, nesse sentido, faz um trabalho muito bom, porque é mais uma que ajuda a desfazer essa mitologia do ocultamento, né? Tem um monte de doutores aí que tem artigos que a gente não acha em lugar nenhum. Tem que ir lá na biblioteca pegar um avião para xerocar texto. Isso não dá, nós estamos no início do século XXI, né? Aí tem uma situação que eu acho muito interessante também, resgatando um pouquinho até da nossa história, né? É claro que a questão da qualificação, da Qualis, da CAPES, de uma produção acadêmica e científica é muito importante. Mas eu me lembro aqui muito da posição do Gilson Gustavo, que foi um dos fundadores do Net História. O Net História, na verdade, tem dois momentos, né? Ele foi fundado primeiro em 99, ficou até 2005, depois fechamos e voltamos de novo. E no início, um dos fundadores foi o Gilson Gustavo, que ele tinha um discurso que eu achava fantástico. Ele falava que o site, na verdade, não tinha o propósito de ser um site acadêmico, era um site pop. Onde a ideia era pegar pessoas que gostavam de história, muitas vezes não eram graduandos, não eram da área, mas eram apaixonados por história, queriam escrever, queriam ler, e na verdade era um discurso de disseminação do conhecimento histórico, que foi feito por muita gente também. Nós temos o História Net, que é um outro que também abriu próximo da gente. Nós começamos juntos. Hoje tem o Café História, tem o Só História, e é incrível a disseminação de grandes mecanismos. Também de temos o História e História. O História e História, o professor Pedro Paulo Funari, que também já escreveu para o Net História, e aí a rede vai se alargando, né? Então, Ricardo, diante dessa questão colocada pelo Leonardo, então é mais fácil hoje, é mais tranquilo hoje tratar de Idade Média para brasileiros. E aqui lembrando de perguntas que também foram enviadas pelo Rafael Diel de Curitiba, pelo Samuel Cardoso Santana e pelo Gabriel Angra, aí da UFS. É possível se falar de um estudo de Idade Média para brasileiros hoje com mais facilidade do que no passado, por conta dessa facilidade de acesso às fontes? Bom, eu vou responder com o título do livro do Pedro Abelardo, No Século XII. Sim e não.
Sim, porque a informação é muito mais fácil hoje você conseguir uma boa informação, porque a internet te permite isso. Não porque justamente essa liberdade total está causando, na maior parte das pessoas, uma confusão mental enorme. Então, as pessoas não conseguem distinguir a boa informação, uma informação de qualidade, da historinha, da invenção. No caso da Idade Média, eu acho que você tinha, a pergunta tinha sido sobre a imagem, né, da Idade Média para o brasileiro, né? Muito bem. Em termos acadêmicos, já há um grande número, um bom número de pesquisadores brasileiros que trabalham com a Idade Média. O problema é que o problema é de outra natureza. O problema é que muitos dos colegas têm uma atitude assim um pouco colonialista em relação aos historiadores europeus, norte-americanos e europeus. Ou seja, estão ali para dizer amém o que afirmam os colegas estrangeiros. É uma atitude um pouco colonialista, né? Isso é muito ruim. Dentro da universidade, nós temos o preconceito dos colegas, né? Eu me recordo uma vez estava trabalhando na minha sala lá na UFES, aí entraram 2 professores e o tempo tinha passado, eu estava com o laptop trabalhando, fazendo uma tradução, aliás, e tinha esquecido de acender a luz. Aí entra o colega e fala assim, e acende a luz e fala: vamos trazer luz à Idade das Trevas. Então, tem muitos colegas que têm aquela visão ainda pré-Mark Bloch, né? Isso também é um grande problema. Tem também o famigerado preconceito contra a Igreja Católica. Então, tudo que vem da Igreja é ruim. E como a Idade Média produziu documentos basicamente via Igreja, esse filtro se torna muito suspeitoso, entre aspas, para muitos colegas, né? Agora, para o grande público, paradoxalmente, o interesse na Idade Média é muito grande. Tudo sobre Idade Média, não só na grande mídia, como Hollywood, todo ano sai um filme sobre Idade Média, né? Também em revistas de história. Vi ontem mesmo na banca de jornal uma revista, A Festa da Idade Média. Saiu uma revista de história aqui sobre as festas e os feriados e tal. Então tem um certo paradoxo. Há um interesse muito grande do público, que tem esse olhar por causa daquela Idade Média maravilhosa, mágica, de Rei Arthur, de bruxas e de duendes e blá, blá, blá. E tem também o mundo intramuros da universidade, que é uma guerra civil, é uma guerra política, uma guerra ideológica, e está cada vez pior, né? Eu tenho ido cada vez menos, eu vou o mínimo possível à universidade, porque o ambiente tem sido muito ruim, tem se tornado cada vez pior. E a Idade Média sofre com isso, claro. Pois é. Então, você acha que diante dessa profusão de fontes e de acesso às fontes, a gente está precisando de um reforço da diplomática? Eu acho. Eu sou mais modesto. A gente poderia começar a dar aulas de 4ª e 5ª série. Na antiga 4ª e 5ª série. Eu sou, tu és, ele é, porque as provas que eu tenho corrigido, os trabalhos que eu tenho recebido, e olha, não só de graduação não, tá? Trabalho de mestrado, de doutorado, o povo, a coisa tá feia, rapaz. É muito difícil, cada vez escrevem pior, e como escrevem pior, não sabem interpretar. Eu tenho muitos problemas na universidade porque muitas vezes eu digo uma coisa e as pessoas entendem outra, porque simplesmente não sabem o significado das palavras, entendeu? Então antes da diplomática, eu reforçaria a educação básica. Está faltando o básico para nós. Professor, aproveitando então essa sua deixa aí, o que o senhor tem estudado nesses últimos tempos? O que o senhor tem lido? Então, depois que houve aquele convite da Universidade de Alicante para traduzir o Curial e Guelpha, até então eu tinha feito trabalho sobre iconografia, um trabalho sobre a guerra. Comecei com a guerra na Idade Média, e belicismo e tal, cruzadas.
passei para Raimundo Lula e todo o seu espectro filosófico-político, filosofia política, pensamento político, pensamento religioso e tal. E aí, quando houve, há 2 anos atrás, esse convite da Universidade de Alicante, eu passei a registrar os projetos de pesquisa aqui na UFES, com base na documentação da Coroa de Aragão. Então, eu estou, nesse momento, trabalhando na transição entre a Idade Média e o mundo moderno. Atualmente, esse ano, eu registrei um projeto de pesquisa, já com publicação garantida lá, porque Curial e Guelfa foi publicado pela Universidade da Califórnia. Ou seja, a tradução em português, a pedido da Universidade de Alicante, na Espanha, a tradução foi publicada na Universidade da Califórnia em português, o que é uma maravilha da globalização, né? O lado positivo. E agora eu estou com um projeto de pesquisa de traduzir uma obra escrita em 1399, chamada O Sonho, em que um político no sentido assim, um homem a serviço do rei de Aragão, escreve, é acusado de corrupção, e então ele escreve um libelo se defendendo. Sonha que está preso e que recebe a visita do rei que havia morrido, o rei que era seu protetor. Então eles começam um diálogo maravilhoso sobre o além, sobre a crise política do século XIV. Eu terminei já a tradução, também a convite da Universidade de Alicante, e estou agora na fase de redação das notas de rodapé, as famigeradas notas eruditas de rodapé, né? Porque numa tradução, quando um autor de época cita um personagem ou cita um autor, você precisa puxar uma nota, explicar quem é o autor, quem é o personagem, quando viveu, o que escreveu e o que está se referindo, a que está se referindo aquele autor, blá blá blá. Então é um trabalho que, aliás, foi muito bem visto lá em Alicante, né? As notas em que eu fiz comparações artísticas, de obras artísticas do mesmo período, com textos do mesmo período, foi uma coisa que eles chamaram a atenção, que até então as traduções que eles estavam publicando, os tradutores não haviam feito essa relação entre arte e literatura e fontes primárias, né? Então eu estou nesse momento, eu terminei a tradução, estou fazendo as notas de rodapé, convidei uma equipe de professores, doutores, doutorandos e mestrandos. Então, se Deus quiser, no final do ano vai sair um livro lá pela Califórnia ou por Alicante, chamado O Sonho na História. É um texto que é um tema típico da terceira geração da Escola do Zanalli, que eu me formei nessa corrente, né? Estourou quando eu tinha voltado para a universidade, estourou a corrente da terceira geração do Zanalli, com esses temas até então considerados, como é que se diz, pinico da história, né? A historiografia tradicional não via com bons olhos estudar a morte, os sonhos, todo esse universo maravilhoso dessa geração. Perfeito. Ricardo, para finalizar, para quem está iniciando agora seus estudos em Idade Média, quem está querendo se aprofundar talvez em alguma questão técnica de pesquisa em relação à seleção de fontes, ao tratamento de fontes, você teria alguma obra, algum livro que poderia ser chave para esses alunos ou pessoas que gostam de história e querem iniciar a sua leitura nessa área, nesse tema? Olha, em história medieval, quem quer se aprofundar em história medieval, se tiver essa coragem, né? Bom, em primeiro lugar, tem que estudar muito, porque sem desrespeito às outras áreas, mas eu já falei isso aqui uma vez, Ricardo, estudar o Brasil do século XIX é um esforço mental muito menor do que estudar, por exemplo, o mundo antigo ou a Idade Média, porque o século XIX... Alô? Oi. O século XIX, os textos estão em português, faz parte da minha cultura histórica, do meu país. Então, é um mundo mais fácil. Você transita mais tranquilamente do que
ler um texto do século, escrito há 1000 e tantos anos atrás. Então exige erudição, dedicação. Claro, a Idade Média também entrou na moda por causa dos medievalistas, do Marc Bloch, Georges Duby, Jacques Le Goff e tal, que também se dedicaram a temas teórico-metodológicos. Então, além de erudição, o tratamento com fontes, sem as fontes, como disse aí o seu professor, que quando você quis estudar a Revolução Russa, depois você vai contar se fez a monografia em Revolução Russa. Se for estudar russo e aprender o hino da Internacional. Exatamente aí. Mas o medievalista tem que lidar com fontes e encontrar o seu nicho, o seu cantinho, né? Eu dei sorte, porque na guerra na Idade Média, quando estudava o mestrado, encontrei o Raimundo Lúlio, tinha um tratado de cavalaria, me interessei e fui me aprofundar no seu pensamento, nos seus escritos, e encontrei um universo muito, muito interessante. Acabei me especializando em catalão medieval. Então o medievalista tem que tentar encontrar o seu nicho e estudar outra língua, no mínimo inglês. Hoje para se conseguir um emprego, bom emprego, tem que saber inglês bem, né? E se dedicar e tentar estudar com o máximo de amor possível, porque, como eu estava dizendo antes da gente começar a entrevista, você sabe, eu fui músico durante 20 anos. Eu não consigo entender uma pessoa que vive a vida sem fazer o que gosta, sem ter amor pelo que gosta, sem ter paixão pelo que gosta. Se você faz por fazer, como é o caso de muitos estudantes de história, que infelizmente estão ali, não sabem muito bem porquê. Se você faz uma coisa sem gostar, sem amar, não vai ficar um bom trabalho, né? Você não vai ser uma pessoa feliz, não vai ser uma pessoa prazerosa de conversar. Enfim, tem que fazer as coisas com amor. E isso vale para a Idade Média, né? Porque tem que desconstruir muitos e muitos e muitos filtros. Bacana, Ricardo. Olha, nós gostaríamos então nesse momento de te agradecer muitíssimo por essa longa e maravilhosa entrevista. E esperamos que tenhamos daqui para frente a oportunidade de outros encontros à distância, próximos, nos bares e nas academias por aí. Um grande abraço para você. Professor, agradeço e assim, posso dizer que foi fantástico, assim, foi fluido, foi muito bom estar entre aspas, né, com o senhor neste momento. Ricardo, então, só temos a agradecer, com certeza, saímos daqui um pouco melhores do que entramos nessa sala hoje. Apesar do pessimismo, né, do futuro. Não, apesar do pessimismo, eu quero dizer aos colegas da NET História, tem aquela ideia norte-americana que eu acho fantástica. Em tudo que os americanos fazem, eu não sou muito fã, mas em tudo que eles fazem, no final eles perguntam assim, foi bom, você se divertiu? Eles sempre perguntam isso, você se divertiu? Se não tiver essa diversão, essa paixão, não tem a menor graça, gente. O tempo passou aqui, parece que nós conversamos 10 minutos, eu nem sei. Não, porque realmente foi muito prazeroso. O cartão de memória aqui que eu diga. Bem, e aproveitar esse momento também, né, com certeza, para convidar a todos que estão nos ouvindo também a visitar, né, o seu site, www.ricardocosta.com. Um incrível acervo aqui, fantástico. Eu só não coloquei o passado musical porque ele me condena. Mas nós iremos fazer uma pesquisa sobre esse passado musical e uma hora ele vai emergir, não se preocupe. Um abraço, gente. Obrigado mesmo. Nós finalizamos aqui. E os nossos leitores e usuários do Net História, querendo enviar mais perguntas, mais questões, ficamos em aberto também e podemos criar um outro momento para uma outra conversa dessa. Ricardo, obrigado, foi um prazer enorme e esperamos encontrá-lo aqui novamente em outras oportunidades. Um grande abraço. E aí, o que você achou do Cliocast? Mande os seus comentários, elogios, críticas ou dúvidas para o nosso Twitter, nosso Facebook ou o e-mail. Ajude-nos a divulgar o Cliocast. Se você gostou, curta o link. Envie também para os seus amigos. Poste no Facebook e Twitter. Coloque no seu blog ou site. Cliocast, o podcast do site Net História.